Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 15. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos. Ai, que Deus nos ajude. Se o Felipe for no meu velório, eu ressuscito. Vou morrer agora não, minha filha. Amém. Nem eu e nem você, nós vamos viver muito. Em nome de Jesus. Você abriu a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Olha que palavra. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer, ou Eliezer, vou ler assim. Disse mais Abrão: eis que não tens me dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o teu herdeiro. Abraão queria colocar o Damasceno, Eliezer, como herdeiro. E olha o que o Senhor fala. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Olha isso. E olha o versículo 5. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conte as estrelas, e se as pode contar, e se podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência, ou a sua semente. Vamos orar. Querido Espírito Santo de Deus, nós somos do Senhor e o Senhor é nosso, e a sua bandeira e o seu amor é o amor sobre nós. Não há amor maior nesta vida, Senhor, do que o teu amor, na profundidade, na altura e na dimensão. Porque ninguém nos amou tanto a ponto de nos dar um plano perfeito, que foi nos dar Jesus, o amado da nossa alma, que é o nosso libertador, o nosso salvador. Jesus, tu és tudo que eu tenho, tu és o meu amado, tu és o meu socorro presente na hora da minha angústia, tu és o meu escudo e a minha fortaleza, tu és o amado da tua igreja, Senhor. A tua igreja, ela consiste porque ela tem o teu amor, Pai. Então nós oramos nesta noite tão linda de domingo, Pai, onde hoje foi um dia de batismo às 10h30 e agora à noite. Fala conosco, Deus, o que precisamos ouvir. Reacenda as nossas lâmpadas, incendeia, Senhor, as nossas chamas, e desperta em nós um amor que de repente nós não sabemos que temos. Nós oramos e pedimos, meu Deus, no nome de Jesus, amém. No nome de Jesus, e todos digam amém. Por favor, irmãos, queiram sentar-se. As crianças já estão em sala de aula, né, lá no galpão. Hoje é o culto deles. Eles vão ter ceia do fortalecimento, não é maravilhoso? Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu quero dizer aos irmãos que eu me sinto muito agradecida, viu, irmãos? Nós que estamos aqui no presencial e no online, me sinto privilegiada em poder ler a palavra com vocês. Eu sei muito bem quem eu sou em Deus. Sei que não sou a pregadora que gostaria de ser, mas eu sei que eu estou em Jesus. Em João capítulo 15, Jesus fala assim, ó: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês pedirão o que quiserdes e isso vos será feito. E hoje eu estou aqui auxiliando o pastor, ajudando. O pastor está viajando bastante, trabalhando muito, e eu e a nossa casa nos colocamos à disposição de ajudá-lo. Então tenha paciência conosco, que o que nós pudermos fazer para ajudar, nós vamos fazer isso. E eu sei que a palavra de Deus, ela é verdadeira, e ela não volta vazia.
E o Senhor falará conosco hoje no nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Eu vim pelos cultos da manhã, hoje às 8 e às 10h30. E Deus falou tanto comigo. Sentado no primeiro banco aqui, a palavra vinha e enchia a minha alma, meu espírito, de uma força, de uma coragem. Diz que lindo. E agora estou aqui para dividir isso com vocês. Irmãos, quanto mais a gente se aproximar de Deus, quanto mais perto nós ficarmos do Senhor, mais parecido nós nos tornamos com Ele. Nós somos feitos à imagem e semelhança, mas no percurso, na caminhada, nós caímos em pecado. Nós fomos gerados em pecado, e o Senhor quer nos de volta para Ele. E como Deus encontrou uma forma, um meio, no Velho Testamento, quando os homens iam ao templo sacrificar, eles levavam os animais, que eram os primogênitos, que eram as pessoas mais abastadas, levavam os seus animais, né, o seu cordeiro, a sua ovelha, e os mais simples levavam as pombas e sacrificavam ao Senhor. Mas Deus, Ele cansou de ver a matança de animais inocentes, porque o que Deus espera de nós é um arrependimento. O que o arrependimento faz? Ele gera em nós posicionamento. E nós somos homens e mulheres inteligentes. Nós somos pessoas que estamos aos pés do Senhor semanalmente. Nós estamos sentados aos pés do Senhor, ouvindo a instrução da Tua palavra. E quando a gente ouve a palavra, ela é tão poderosa que ela vai entrando. Não tem um dito popular que diz assim, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É um dito popular. Porém, a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela é comparada a uma boa semente, que ela vai caindo na terra. Umas vão caindo na beira do caminho, a ave vem e come. Outras caem em pedregulhos, lugares rochosos, não nasce nada. Mas quando essa palavra ela cai em boa terra, ela vai morrer, mas ela vai germinar, ela vai nascer. E a palavra de Deus está sendo lançada a nós. Há quanto tempo? Há quanto tempo você está ouvindo a palavra? Quantos de nós, desde a nossa infância, ouvíamos falar da palavra de Deus, mas achávamos que ser crente era loucura. Nós não sabíamos da delícia, da maravilha que é servir ao Senhor com tudo que nós temos, né? Confiar ao Senhor, depender, consagrar a Deus. Então a meninice passou, veio a mocidade. Na mocidade muitos conheceram, na maturidade estão conhecendo. E enquanto Jesus não voltar, nós vamos continuar pregando, e a salvação estará se estendendo de dia em dia e de glória em glória, no nome de Jesus. E eu quero dizer isso para vocês. Eu li algo esses dias, que Charles Spurgeon disse que as promessas de Deus, elas são como as estrelas, que quanto mais a noite escura, quanto mais a noite é escura, mais as estrelas aparecem. Não é diferente na minha e na sua vida. As promessas de Deus, elas estão aí. Se eu perguntar para você quantos têm promessas, muitos vão levantar a mão. A palavra de Deus é a promessa. E quando nós temos as promessas, elas ficam em nós. Só que as coisas nem sempre acontecem do dia para a noite. Não é de hoje, domingo para segunda. Às vezes exige tempo. Exige um tempo na nossa vida. E quando nós lemos esse texto em Gênesis capítulo 15, o Senhor aparece a Abraão em sonho e diz para ele que vai fazer dele pai de nações. Meu Deus, ele ainda nem chamava Abraão, ele chamava Abrão, pai das luzes. E quando o Senhor fala com ele já estava em torno mais ou menos com 75 anos. E como que um homem de 75 anos pode receber uma promessa que vai ter filhos? Sara era um pouquinho mais nova, suponhamos que ela tivesse com 65 anos, mas a promessa veio em sonho, e o Senhor disse que ia fazer dele, e quando ele ouviu essa palavra, a bênção estava sobre a vida do pai de Abraão, e quando o pai dele foi parando pelo caminho, a promessa alcançou ele,
E quando ele tem um encontro com Deus, quando ele começa a viver com Deus, é mais ou menos isso que acontece. A gente vem para um culto, a gente vai para um culto pequeno, um culto de relacionamento, um culto simultâneo, um culto de um lar, e a gente para a célula, a gente ouve a palavra, e aí a gente vem para o culto, a gente é convidado a aceitar Jesus como Salvador. Irmãos, como é maravilhoso poder entregar a Deus tudo que nós temos e tudo que nós somos, e até o que nós não somos. Entregue, esta noite a mensagem é essa: entregue a sua vida nas mãos de Deus. Ele poderá fazer muito mais por você do que você mesmo. Vamos entregar tudo que nós somos. Vocês estão olhando para uma mulher que durante muitos anos, eu venho aqui no altar e falo com vocês, irmãos, eu fugi muito, eu me esquivei muito. Eu sempre estive sentado ao primeiro banco da igreja, sempre eu sentei ali, lá em Peúna e aqui também. E lá em Peúna, pastores, eu fiquei sentada 27 anos no primeiro banco. Então você vê que não é de uma noite para outra. E toda vez que eu estava ali sentada ouvindo a palavra, tinha dias que eu tinha a impressão que eu ia afogar no meu próprio choro. Não porque eu fazia, não, porque eu engolia o choro, engolia as lágrimas. Mas chorar, engolir o choro e ficar preso no medo, não move a mão de Deus. O que move a mão de Deus em meu e em seu favor é quando nós nos levantamos e dizemos: então tá bom, se essas promessas são para mim, eu entrego ela nas suas mãos. E entrega. Você, como homem, como chefe de família, tem muitas bênçãos que estão retidas na sua casa, porque você não está conseguindo entregar, porque você ainda está no controle, porque você ainda pensa que você tem o controle, você sabe a hora de liberar e a hora de não liberar. Eu estou entendendo que na medida em que você se levanta diante de Deus e diz: tudo que eu tenho é teu, toma o controle da minha vida nas suas mãos, o Senhor vai agir na sua vida. Nós temos promessas, e uma das promessas está em Isaías capítulo 64, 4, que desde a antiguidade não se viu e não se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Pode deitar, irmãos, e dormir. Quando chegar a hora de você tomar um banho, acabou de jantar ou almoçar, e você poder deitar e dormir, pode dormir. Porque a palavra de Deus, que é a promessa de Deus para nós, ela diz que aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que é nosso escudo, ele não tosqueneja, ele nem pisca, ele é o nosso Deus, é o nosso guardião fiel. E como que eu descubro isso? Não só de ouvir falar, mas ouvindo a palavra. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós paramos um tempo para ouvir a palavra, a Bíblia diz assim, olha, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, e não adianta ouvir a palavra armado até os dentes. Nós temos que pegar as nossas armas de milita, nossas armas de guerra, e colocá-las no chão, para ouvir o que Deus quer falar. Porque quando Deus fala, ninguém pode impedir. Existe um cântico, eu não sei ele inteiro, mas eu cantava um pedacinho. Fala Deus, fala Deus, na 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 na, fala Deus, fala Deus, se alegro em teu, eu me alegro em teu mandar, olha isso. Mas tem outra música mais atual, que diz assim, se eu não te ouvir eu morro. Você conhece essa canção? Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento, começo, meio e fim. Lá na minha casa eu canto. Mas fala assim, pastor, mas você não está na sua casa. É que eu penso que eu estou. Lá na minha casa, eu ganhei, um pastor me deu um presente. Ele me deu uma Alexa. Você acredita? Eu brinco com a Alexa. O Felipe foi lá e instalou ela para mim lá, ficou lá.
Aí eu passo para ela e falo: oi Alexa, toca aí, se eu não te ouvir. A louça fica lá. A louça fica lá um pouquinho. Eu falo: já volto já. E demoro para voltar. Aí eu falo assim: as crianças de manhã estão lá. E eu falo assim: ó, fica quietinho que a vovó vai ouvir um negócio. A Betina fala: se ouvir eu morro. É verdade. Ou seja, quando nós somos pessoas naturais, quando nós somos pessoas comuns, você é do sertanejo, você é do pop, você é do rock, você é do que você quiser. Mas quando você é de Deus, você é espiritual. E o espiritual busca as coisas que é do alto. Você não acredita nisso? E o que é coisa do alto? É a palavra. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não ouvir, eu pereço. Mas se eu te ouvir, a tua voz é livramento. A tua voz tem começo, ela tem meio e fim na minha vida. Quando a gente vem para os cultos, a gente vem para um culto como esse, e o apelo é feito: quem quer entregar a vida para Jesus? E você nunca levantou a sua mão dizendo: eu quero entregar. Hoje é uma noite propícia. Olha, você pode também receber o convite. Quem não passou ainda pelo batismo, pode passar. Base passar hoje pela manhã às 10h30, quando terminamos aquele batismo grande, bonito aqui. O pastor disse: quem quer batizar? O moço disse: eu vou me batizar no dia 28 de junho, eu vou descer as águas do batismo. E a pessoa veio na frente dizendo: eu quero me batizar. Então é o Espírito de Deus operando tudo e em todos. E eu ouvi aqui um clamor do pastor para nós, liderança, inflamarmos o nosso coração, para a gente pensar. Você sabe que um piano, ele pesa muito, e uma pessoa só empurrar o piano é muito trabalhoso, mas se todo mundo pegar junto, a gente leva ele com facilidade. E hoje eu estou liberando essa bênção para a igreja. Bote a mão no arado, meu irmão. Se você já está com a mão no arado, deixa Deus renovar sua mente, o seu coração, e te incendiar. E você que está assim, ó, não estou sentindo nada, não percebo nada, hoje o Senhor te toca, hoje Ele te incendeia. Ele diz: eu quero que você entregue tudo aquilo que é seu para mim, porque eu tenho um trabalhar na sua vida, em nome de Jesus. E o Senhor fala para Abraão que vai fazer dele pai de multidões, vai dar a ele uma nação. Ele diz: mas como pode, se eu já sou um homem velho, a minha esposa já está quase encerrando o ciclo? E Deus disse isso por volta de 75, ela com 70, 65 anos, 70. Ela tinha 10 menos que ele. E em sonho o Senhor vem. Ele diz assim: só se eu tenho lá na minha casa um ajudador, um trabalhador, Eliezer, só se eu fazer dele o meu herdeiro. O Senhor vem e fala de novo: não. Às vezes, irmãos, vocês não, às vezes eu quero dar um jeito, quero falar para Deus como Ele tem que fazer. Se o Senhor for por aqui, se o Senhor fizer desse jeito, vai dar certo. Mas eu esqueço que eu não sou mais dona da minha vida. Eu entreguei. Agora tem um Senhor ali, tem um Senhor absoluto. E o que acontece? O Senhor vem e fala assim: o seu descendente vai nascer de ti. O seu descendente vai nascer de ti. O que quer dizer isso? Você vai ser pai. E Abraão estava esperando, ele estava trabalhando. E como povo de Deus, como homens e mulheres de Deus, diz para mim, irmãos, é fácil esperar. É fácil esperar. É fácil esperar. O pastor contou dias desses aqui, que durante um tempo, um período de 27 anos, nós cuidamos da igreja da cidade de Peúna. Deus abençoe Peúna, Deus abençoe os pastores de lá, a igreja de lá, que foi o nosso Isaac. Foi uma igreja que nós amamos e cuidamos com a nossa vida. Mas aí quando o Senhor nos tirou, o Senhor nos promoveu e passamos aquele legado para outras pessoas, o que acontece? Deus está querendo dizer para mim e para você hoje assim: olha, eu quero fazer uma coisa nova na sua vida. Eu quero fazer algo novo. Você está aqui para receber essa palavra? Eu quero fazer algo novo na sua vida. Mas para Deus fazer algo novo, irmãos, nós vamos ter que dar uma olhadinha para o lado e falar assim: ó, tchau, esquece.
O nosso passado, ele não pode nortear o nosso futuro. O meu e o seu passado, por melhor ou pior que ele tenha sido, o melhor você só lembra se ele te impulsionar a prosseguir. Se não, você não lembre dele. O seu passado não pode mais ser mudado. E nós estamos vivendo o presente, e o presente hoje o Senhor está dizendo: eu falei com Abraão, falei com Abrão, e o pastor disse hoje aqui para nós, que no momento o Senhor falou com ele lá na cidade onde ele estava viajando. Ele estava fazendo somatória de um templo, ele estava olhando quantas colunas tinha, quanto se gastou ali. Você imagina, Walter, a preocupação que estava na mente desse homem. Você imagina a preocupação que estava em dobrar isso aqui. Olha isso aqui que nós temos, a igreja ela vai dobrar, ela vai para lá. Você dá um glória a Deus por isso? Está vendo essa parede aqui? Ela vai sair e nós vamos para lá. E como se faz isso? Com trabalho. Não é os anjos que vão vir durante a noite servir, é homens, é você, somos nós. E aí o pastor preocupado, e o Senhor fala com ele, Hebreus 13:8, eu sou o mesmo ontem, eu sou hoje e eu serei amanhã. Só que para Deus se revelar no hoje, nós temos que olhar para homens e mulheres que foram antes de nós e tiveram as suas experiências. E você vê que Deus não trabalha com aqueles que estão parados. Deus não trabalha com aqueles que estão desocupados. Deus trabalha com aqueles que estão na lida. E eu quero nesta noite olhar e ver uma igreja que está na lida. Homens e mulheres, moças e rapazes que estão trabalhando, estudando, administrando, cuidando das suas casas. Maridos que estão aqui, cuide da sua família. Olhe para a sua família. Irmãos, não é só suprir, não é só trabalhar e trazer dinheiro, não é só pôr comida e pagar conta. Esteja presente na sua casa, senta com a sua família, pelo menos uma vez por semana. Tenha um tempo de qualidade com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Converse, sente à mesa ou no chão, aonde você estiver, numa sala de estar. Senta e fala o que você pensa, fala o que você acha e o que você percebe, o que você espera. Sabe por quê, irmãos? Nós temos uma grande luta, nós temos um grande adversário, que é Satanás. E sabe o que ele faz? Ele joga distanciamento. Ele quer gerar distanciamento na casa. Ele quer colocar o marido longe da mulher, ele quer colocar a mulher distante do marido, ele quer colocar os filhos longe dos pais e os pais longe dos filhos, porque quando ele consegue gerar distanciamento, esse espaço ele pensa que é dele. E nesse espaço que tem, ele acha que ele tem o direito de jogar todo o entulho dele lá. Mas a igreja, ela não está moldada nos padrões humanos, ela está moldada segundo o querer e o agir de Deus. E nesta noite, a palavra vem vindo dizendo: não é com fulano que eu estou falando, é com você. Você tem que dar conta daquilo que você escolheu para você. Irmãos, como às vezes as pessoas são iludidas. As pessoas pensam que abandonar um casamento, abandonar uma família é uma atitude inteligente. Não, isso é burrice. Isso é burrice, sabe por quê? Porque você não vai ficar sozinho. Você vai arrumar outra pessoa, uma outra pessoa. E quando encontrar, vai ver que se tivesse investido tempo, que se tivesse investido orações, leituras da palavra, jejuns, aquela família que já tinha sido começada, ela poderia caminhar perfeitamente. Abraão estava dizendo: como pode o Senhor me dar a visão de que eu vou ser pai de uma nação, se o Senhor me deu uma esposa estéril? Às vezes, irmãos, o cenário não é favorável. Olhem bem para mim, olhem bem para mim. Vocês estão olhando para uma mulher que desde sempre o cenário não favorecia. Ontem eu estive com as irmãs da base de oração e eu contei para elas algo. Nós tivemos um momento no final, passamos um dia lindo ali com todas elas, mas no final tinha uma mesa posta e nós chamamos aquela mesa a mesa do fortalecimento, a ceia do fortalecimento.
Cada família ganhou um copo de água e um pedaço de pão. E aí eu me lembrei, o Senhor me trouxe a lembrança de que há alguns anos nós estávamos pastoreando em Peúna. Hoje eu estou falando de Peúna e eu não estou saudosista, mas eu estou falando, né? E eu me lembro que chegava o dia de ceia, que a mesa ia ser colocada. Nós não tínhamos dinheiro para comprar uma garrafa de suco de uva e nem um pão puma. Como assim não tinha dinheiro? Não tinha. Não tinha. Nós poderíamos perfeitamente dizer assim: quer saber? Isso não é para nós. Não se tem dinheiro para comprar um garrafão de suco de uva. Não se tem dinheiro para comprar um pão puma. Para com isso. Sabe o que o nosso pastor fazia? Ele ia mais cedo na igreja com um diácono. Eles preparavam um quisuco. Quem lembra do quisuco? Eles preparavam uma jarra de quisuco. Preparava ali. Pegava um pão e pegava o miolo do pão e fazia tudo cortadinho e colocava na mesa. E toda a igreja comia e bebia por algum tempo. Até o dia que o irmão que está aqui, posso falar o seu nome? Cadê? Eu vi ele agora, vi. Posso falar o seu nome? Um dia o Val, esposo da Verinha, ele veio e ele falou assim para o pastor: a partir de hoje, olha isso, a partir de hoje, o senhor não vai precisar mais fazer quisuco e nem cortar o pão do jeito que corta. A partir de hoje eu vou trazer para a igreja os elementos que a mesa precisa. Pastora, por que a senhora está contando isso? Porque no meio da caminhada, no cenário da sua vida, vai ter momentos que você vai pensar assim: eu não nasci para isso. Pastor Vinícius, sua esposa, que eu estou conseguindo ver daqui. Vai ter momentos na nossa caminhada que a gente vai pensar: o Senhor falou que ia fazer e ainda não fez. O Senhor prometeu que ia fazer e não fez. Eu estou aqui para testemunhar a fidelidade e a bondade de Deus na minha e na sua vida. Testemunhar a fidelidade. Quando Deus promete que vai fazer, Ele vai fazer. Poderão passar céus e terra, mas as palavras de Deus, elas não podem passar. Mas o segredo é permanecer. O segredo é permanecer. E não permanecer murmurando. Não permanecer reclamando. Deus disse que ia fazer, mas não fez. Até agora não fez. Eu estou indo na igreja porque eu não tenho outro lugar para ir, porque senão eu não ia mais. Eu vou lá na igreja, mas não acontece nada comigo. Você não vai mudar de situação, porque Deus não se compromete com quem não tem palavras firmes. O Senhor nesta noite está nos chamando para dizer: eu quero que você abra a sua boca com convicção de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Efésios 3:20. Efésios 3:20. Você pode pôr para mim, Juninho, por favor, essa palavra. Olha o que diz em Efésios capítulo 3, verso 20. O apóstolo São Paulo dizendo: olha essa palavra, está chegando. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aquele que é poderoso para fazer abundantemente. Você vê, irmãos, que a palavra, ela não é uma palavra rasa. A promessa não é rasa. A promessa é uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. O segredo é: enquanto eu ouço, o que eu faço? Eu permaneço. Olha, uma vez, há muitos anos, o pastor esteve em Belo Horizonte. Eu não fui porque as meninas eram pequenas. Ele foi para um seminário, Labaredas de Fogo. E quando chegaram lá, e ainda não iam começar o evento naquele dia, ia só ser à noite, à tarde eles foram conhecer umas igrejas. E quando eles foram conhecer megas templos, e eles começaram a andar dentro das igrejas, e os zeladores estavam ali, cuidando, zelando. E naquela noite, uma daquelas igrejas ia receber nem mais e nem menos do que Dr. Marlos Mouro, que hoje já está com o Senhor, pregador do Bahamas, pregador que fala sobre reconhecendo o seu potencial. Eu quero dizer isso: Deus acredita em você. Deus acredita em você. E Deus quer que a palavra dele tenha poder na sua vida.
Mas para a palavra dele ter poder na minha e na sua vida, você tem que acreditar nele. Naquele momento o pastor conversando, todo mundo andando, o pastor se aproximou de um zelador e disse: hoje o Dr. Marlions vem aqui. Ele falou: sim, vem aqui hoje. E o zelador disse, e o pastor disse: e quem que é o intérprete dele? O zelador disse assim: sou eu. Às vezes, irmãos, qual o problema, pastora, do intérprete ser o zelador? Nenhum. Só que às vezes na nossa caminhada nós achamos que temos que esperar em berços esplêndidos. Não há berços esplêndidos para mim e para você ainda. Não há sombra e sapatos largos nos pés. É hora de trabalhar, porque aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoá-la. Enquanto você não chegar aonde Deus quer que você chegue, você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte. E eu quero falar um pouco sobre milagres. Nós estamos fazendo um trabalho no estado de São Paulo. Até, irmãos, aproveitar, agora dia 20 de junho, nós vamos dar início à primeira etapa do Congresso Estadual do Grupo de Mulheres, que vai ser ali na Estância Árvore da Vida. As irmãs que já deram seus nomes, procure a pastora Cris, a mesa de inscrição, e certifique que o seu nome está lá. Se não tiver, vai lá e coloque o seu nome. Faça a sua inscrição. Eu preciso que você esteja lá comigo naquele dia, no dia 20. Eu estou pedindo para você, vamos. A pastora está faltando. Não, tem um grupo enorme já, mas eu estou pedindo para você, vamos conosco, venha. O reino de Deus, irmãos, não é por força. O reino de Deus não é por violência, mas o reino de Deus, ele tem que ser tomado. Se a gente abaixar a guarda, nós vamos sentando e parando. Mas se a voz profética vem, o Senhor diz: sou eu quem tomo você pela tua mão e eu te abençoo. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. E passeando pelo estado de São Paulo, para não falar viajando, trabalhando, nós estávamos em Barretos há 5 anos, quando estávamos num culto de mulheres. Naquele culto tinha uma mulher chorando muito, porque ela tinha acabado de perder um menininho. Foi muito duro de ouvir e de ver. E a dor dela, as lágrimas dela doeu em nós. E o que você faz diante de uma dor? Você só chora. Irmão, se alegrar com quem se alegra. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu quero convidar você a olhar um pouquinho para você e dar glória a Deus pelo que você é. Dê glória a Deus pela sua saúde. Dê glória a Deus porque você tem uma casa. Dê glória a Deus porque você tem um meio de transporte. Dá glória a Deus porque você tem agasalho. Dê glória a Deus pela sua vida. Dê glória a Deus, porque quando nós somos fiel no pouco, o Senhor, ele nos põe sobre muito. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de Deus, irmãos. Eu estou falando daquele que nos constrange, aquele que tem um amor sem igual. E aquela moça ali chorosa, doída, o médico dizendo: não tem muito mais o que fazer, talvez você não vai mais ser mãe de filhos. Mas aí você vem para a promessa. Lembra que as promessas são como as estrelas, e que numa noite escura ela tem o potencial de brilhar mais. Isso, Charles Finney disse isso em 1800. Como pode, irmãos, em 1800 alguém falando do poder das promessas? E hoje nós estamos aqui reunidos, às vezes aleatoriamente, com a mente perdida, voando. Venha para a presença de Deus e diga: faz em mim o que eu não posso fazer. Faça da minha vida o que tu queres que seja feito. Faça de mim um estudante, faça de mim um intérprete, faça de mim aquele que vai se colocar na brecha, aquele que vai orar, aquele que vai jejuar, aquele que vai pregar. E quando não tiver o que fazer, eu vou estar prostrado aos seus pés, declarando: tu és santo, tu és santo, não tem ninguém como o Senhor. Eu não vou pedir para você aplaudir, mas você já sabe como que aplaude. Não aplauda de boca fechada. O Espírito de Deus está aqui, e o Espírito de Deus quer tocar não só a sua vida, Ele quer tocar a sua família, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mergulhar você em um rio de promessas. Glória passa, aleluia.
E aquela moça, nós oramos por ela e viemos embora. Passaram alguns meses, veio uma notícia: a moça que perdeu o bebê está grávida. Uau! Deus é Deus de promessa. Isso há 5 anos. Semana está fazendo um mês mais ou menos, né, pastora Cris? Que nós fomos em Guaíra. Ela estava lá. Uma moça linda. Ela tem o Samuel. E agora em agosto chega a Rafaela. Quando a gente fala que Deus é Deus que faz da estéril mãe de filhos, é o que Deus disse para Abraão. Abraão pergunta: Deus, como é que eu vou ser? Como que vai ter um descendente de mim? Se a esposa que o Senhor me deu, ela é estéril. Deus não precisa de lógica. Deus não precisa de diagnóstico. Deus é Deus de promessas. Deus é Deus que faz o sobrenatural. E quando Ele faz, ninguém explica. Naquele culto mesmo, uma pastora linda, estava ali. Eu percebia que ela me olhava diferente. Ela disse: pastora, eu estava num culto em 2019 e a senhora falou sobre sonhos, que Deus é Deus que realiza sonhos. A gente fala tanta coisa e a gente ouve tanta coisa, só que só falar e só ouvir não muda nada se a gente não acreditar. O segredo é acreditar e ter postura. Aquela moça disse: eu tenho um sonho, eu sou uma mulher casada, eu sou mãe de filhos e eu quero ser uma advogada. Ela é pastora. Ela foi para a faculdade. Ela fez a faculdade e já está advogando. Ela falou: a senhora acredita que na minha mesa eu tenho uma placa dizendo: se eu posso sonhar, Deus pode realizar. Sabe, irmãos, a gente ouve dizer que Deus fez ali e fez lá, mas você acredita que Deus está fazendo aqui? Você sabia que aqui na nossa igreja temos uma moça da Libras? Como chama a moça que trabalha na modelo? A Jana. A Jana é uma das nossas intérpretes. Numa quarta-feira, um pouco antes do culto do milagre, chega uma foto. A Jana fica um pouco apavorada, porque ela estava com um vizinho dela, um casal de vizinhos, pai, mãe e um casal de criança. Mas o menininho foi vitimado com leucemia. E estavam trabalhando, já estava no Boldrini. O menininho, fizeram uma foto dele, pastor Newton. O menininho debruçou assim na cadeira, tipo assim: ó, me deixa aqui. Ai, meu Deus. Aquela foto chegou para mim. Tem muitas coisas que têm chegado para você. A pergunta que eu quero fazer para nós hoje é essa: o que nós estamos fazendo com aquilo que está chegando para nós? Quando é para nós, nós corremos. É onde eu procuro ajuda, onde eu posso arrumar um mecanismo para me ajudar. Mas as pessoas virão até nós. As pessoas trarão as suas dores. As pessoas trarão as suas queixas. Trarão para nós, para mim e para você. E o que nós vamos fazer? Vamos engavetar. Vamos deixar para depois. Eu tenho aprendido que o que você tiver que fazer, você faz. Chegou aquela foto daquele menininho dizendo: para mim já deu. Eu fiquei desesperada. Falei: Deus, se o Senhor é o mesmo de ontem, o Senhor é hoje e o Senhor é eternamente, muda a história dessa criança. Mas eu não conhecia, irmãos, só vi uma foto. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque nós estamos em território de milagres. Nós estamos falando de Abraão, de um homem que viveu há quantos anos antes? Há quantos anos? Agora nas quartas-feiras nós vamos falar sobre os 4 altares de Abraão. Meu Deus, Deus trabalhou com Abraão, Deus trabalhou com outros homens e mulheres, mas eu quero dizer para você que Deus está trabalhando com você.
Deus está incomodando você. Você não é um homem, você não é uma mulher que pode somente querer trabalhar, ganhar dinheiro e viver a vida maravilhosamente. Você pode tudo isso, mas tem algo a mais em você, que o Senhor está dizendo: eu tenho colocado o meu reino dentro de você, e eu quero que você seja inflamado e incendiado para receber o meu manifestar. Você sabe que às vezes as pessoas preocupam, que as pessoas ficam preocupadas comigo, porque desde sempre, quando termina um culto, eu sempre estou por aqui, eu atendo pessoas, e as pessoas falam assim: é sempre as mesmas pessoas. Você sabe que ovelha, ela não anda sozinha, ela anda em bando, e ovelha tem necessidade. Eu não atendo sempre as mesmas pessoas, ou pode ser até as mesmas, mas com necessidades diferentes. Eu quero dizer que o Senhor está dizendo: eu quero que você passe a cuidar de pessoas. Eu quero que você comece a ouvir pessoas. Tire a mão, tire os olhos somente do seu umbigo. Para de pensar que o mundo acontece só em torno de você. O plano é muito grande, o plano é perfeito demais, o plano da redenção é perfeito demais para a gente pensar só em nós mesmos. Não preocupe comigo, não preocupe se eu estou me desgastando, se eu estou cansada. Uma noite de sono, uma boa alimentação renova e põe a gente de pé. Mas eu quero que você se posicione dizendo para Deus: eu vou entregar tudo que eu tenho para Ti, porque o Senhor vai saber o que fazer melhor com a minha vida. Nós começamos naquela noite, já tinha orado, eu vim com a palavra e eu pedi para alguns irmãos levantarem, e nós oramos. Mas era terminal, o estado do Arthur. Hoje os pais do Arthur congregam aqui, eles vêm no culto das 10h30, e todo o culto o Arthur vem me abraçar. O Arthur foi liberado, curado, Boldrini já liberou ele. Mas às vezes Deus não faz. Mas antes de Deus não fazer, nós temos que experimentar pedir. Se Abraão tivesse endurecido o coração dele e disse assim: não acredito nisso. Mas Abraão estava dando passos de fé. Eu e você estamos dando passos de fé. As pessoas estão olhando para nós e vão falar assim: eles são tudo louco. As pessoas passam aqui na rua e falam assim: aonde eles vão chegar? Dias desses, acho que foi quando comprou essa outra parte aqui, alguém postou lá no stories do pastor: o Senhor fala tanto de céu, mas não para de comprar estabelecimento. O pastor ia responder: mas tem coisas que você não cabe para mim, para você responder. Para de ficar dando recibo e passando explicação para quem não quer mudança. A igreja tem uma meta, a igreja quer ampliar o templo, porque a igreja tem uma palavra profética. O número de salvos vai se acrescentar, e é o Senhor que vai acrescentar o número de salvos. É o Senhor quem vai acrescentar o número de salvos. É o Senhor que vai fazer da estéril mãe de filhos. É Deus que vai curar as enfermidades. É Deus que vai mandar o espírito de morte embora, e você vai viver, e você vai povoar aquele lugar onde Deus está te colocando. O Arthur está curado para a glória de Jesus. Em 2019, irmãos, eu estava num culto de mulheres, e uma moça, uma irmã, uma pastora com seu marido e seu menininho estavam num culto simultâneo, culto familiar. Eles saíram do culto e foram para casa. Quando chegaram na casa, tinham os adolescentes roubando a casa deles, assaltantes roubando a casa deles. Quando estava roubando a casa, o menino se desesperou com uma arma na mão, pá, atirou no marido da pastora. Ele morreu na hora. Nossa, mas eles são de Deus. Coisas boas acontecem para pessoas crentes e para as pessoas não crentes. Escreve isso para você. Não é porque nós somos de Deus que nós estamos isentos de passar pelo percalço. Quando você passar pelas noites escuras, lembra, o que vai prevalecer é o poder da promessa.
O que não vai deixar você esmorecer não é a minha presença, não é a presença de um líder, é a presença da palavra de Deus. Mas fulano morreu, não podia morrer, fulano morreu e não podia morrer. Eu sei que tem pessoas que não poderiam morrer, mas vamos morrer. Só que ninguém vai morrer antes da hora. Eu profetizo nesta noite, nesse território, eu profetizo bênção sobre a sua vida, eu profetizo livramento sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Era para as mãos estarem lá em cima, gritando: eu recebo essa bênção na minha vida. Livramentos, bênção, proteção. O que aconteceu com a irmã, além da viuvez? O trauma. Ela assustou, ela traumatizou, ela fez do marido morto o seu consultor. Ela falava com ele todas as noites. Ela perguntava para ele: o que eu faço? O que eu faço? Ela ficou fora. E ficou alguns anos fora. Só que ninguém vai descobrir que você está fora. Tomara que aqui ninguém esteja passando por coisa semelhante. Ninguém vai descobrir que você está fora se você não se apresentar. A palavra diz: prossigamos. Prossigamos em conhecer. Avancemos em conhecer, em estar. Nós estamos aqui nesta noite e o Senhor está dizendo: eu estou falando com você. Eu quero que você entregue tudo que você tem. Quero que você continue trabalhando. Que você não tenha preguiça. Que você não tenha por tardio aquele que prometeu. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Passaram alguns anos. Aquela mulher estava no culto. Ela estava num culto lá. E quando ela estava no culto, a palavra veio sobre libertação. E naquela noite o Senhor fez isso aqui nela, ó, abriu os olhos dela. Ela disse: o que eu estou fazendo? O Senhor abriu os ouvidos dela. Existem situações que cegam, que nos paralisam, e que a gente acha que é normal viver na escuridão, na sequidão. Não, o Senhor quer dar a nós rosto de homens como de leão, e quer dar às nossas pernas ágeis, com agilidade. Que eu e você não fiquemos parados, não fiquemos plantados, mas que nós possamos nos movimentar dentro daquilo que Deus tem para nós, dentro daquilo que Deus tem preparado. Deus está querendo dizer: eu vou revestir você de uma força tão grande, que quando você estiver passando pela adversidade, o inimigo vai olhar para você e ele vai ter medo de você, porque ele vai ver no seu semblante característica de um rei, e um rei que tem poder sobre os céus e a terra. O nome de Jesus, o nome de Jesus está sobre todo o nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Quando Abraão diz para Deus, o Senhor toca. O pastor falou de manhã brilhantemente sobre um útero que é forrado todos os meses, e quando não chega o nenê no ninho, aquele útero ele aborta. É o ciclo menstrual. E Abraão olhava para Sara e dizia: como está, Sara? Ela dizia: Abraão, não tem nada. Abraão, não tem nada. Às vezes o cenário, mas tem promessa. Mas onde tem promessa, tem esperança. Olha para sua casa. Tenho tanta coisa que eu queria contar. Um dia, Sara estava quieta ali. Um dia, ele estava com 75 anos quando ele recebeu a promessa, e agora com 100 anos, Sara vem e fala assim: quantos anos passaram? 25 anos. Sara vem e diz: Abraão, estou sentindo uma coisa diferente, estou sentindo um mover diferente. Se eu estou lá, eu falo: acho que é cisto. Porque quando nós somos crentes, nós somos assim. A gente ora 24 horas para o milagre acontecer. Quando o milagre chega, nós começamos a atribuir a outras coisas. Deus fala com a gente, pastor Monteval. A gente ora para Deus falar. Quando Deus vem falar, fala: mas não era isso que eu queria ouvir.
Não era isso que eu estava esperando. Sara dá a luz a um menino. E quem Deus deu para eles? Isaac. Aí tem aquele período da promessa, da tenda, onde Deus fala com eles, onde Sara ri, onde o Senhor fala: porque você riu, seu filho vai chamar Isaac. Passaram alguns anos. O Senhor fala: Isaac, vem cá, Abraão, vem cá. Agora Abraão não era mais Abrão, ele já era Abraão. Ele já era pai de multidões. Nesse período, antes, o Senhor chama ele e fala assim: saia da sua tenda e vai contar as estrelas. Você já tentou contar a constelação? Você já tentou olhar para o céu e contar algumas estrelas? Você conta 3, você se perde tudo. Abraão disse: eu não consigo contar. O Senhor fala para ele: assim será a sua descendência. O que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a sua família, não se iluda, não se iluda. Não mergulhe na ilusão, mas mergulhe na fé, na luz da palavra. Mergulhe na luz da palavra. Anda dentro da sua casa. Mas eu moro num barraco. É no barraco que Deus está. Ah, mas eu moro num lugar, o lugar é até bonito, mas eu não tenho paz. O Senhor vai enviar paz lá onde você está. Mas como que o Senhor vai enviar? Quando você se posicionar. Quando você ousar a palavra e dizer: o Deus que falou com Abraão, Ele é o mesmo de ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Quando eu ia concluir isso, quando o pastor estava nessa igreja e viu toda aquela construção e começou, essa hora eu chorei muito. Eu falei: o pastor está fazendo conta de quanto custou aquilo, porque ele está preocupado. Mas o que eu posso fazer? Aí alguém perguntou: pastor, o senhor tem medo? O senhor tem insegurança? Eu achei que ele fosse falar assim: Felipe, imagina, Deus é com a gente. Ele falou: eu tenho. Todo dia eu pergunto para Deus: por que eu fiz isso? Por que eu fui dar esse passo? Por que eu fui fazer isso? Aí vem a palavra: enquanto eu estiver com você, você não precisa ter medo de nada. É aí, irmãos, que o natural se submete ao sobrenatural, e o sobrenatural de Deus vem. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você que tem dado seus passos de fé, você que tem pagado seus preços, lembre-se: o preço não é maior do que a graça que está sobre a sua vida. E quando ele estava lá falando, o Senhor falou com ele: Toninho, leia Hebreus 13:8. Eu sou o mesmo de ontem, Toninho. Eu sou de hoje e eu vou ser eternamente. Não precisa ter medo. Mas só não fique num berço esplêndido. Vamos, irmãos. Eu preciso que você levante. Fica de pé na presença de Deus, se você puder. Os adoradores, venham cá. E eu vou aproveitar. Eu não pedi autorização ao pastor, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer no nome de Jesus. Onde houver pessoas doentes, quem está doente? Levante a mão. Você que está levantando a sua mão. Primeiro eu quero que os pastores venham cá. Venham os pastores. Vocês, pastores, eu queria ter um óleo. Pastor Monteval, pega um óleo para mim. Os pastores. Obrigada, querido. Obrigada. Cadê o Felipe? Pastor Felipe, alguém me chamou. Você faz um favor para mim? Você vai colocar na mão desses homens e mulheres um pouco desse óleo. Vocês fiquem com as suas mãos abertas. Assim. Fique com elas abertas. Eu percebo que tem muitos doentes com medo.
Já ungiu. Amém. Agora os doentes. Os que estão doentes, presta atenção. Os que estão doentes de doença física, seu corpo está doente, venha aqui na frente, venha. Agora eu quero orar por pessoas que não estão dando conta das suas emoções. Você fala, pastor, eu tenho horas, parece que eu vou ficar louco. Saia do seu lugar e venha. As suas emoções precisam de um toque da grandeza de Deus. Em nome de Jesus. Esse é um domingo diferente na sua vida. O Senhor está quebrando esse jugo. O Senhor está quebrando um jugo. Ele está despedaçando um jugo. Ele vai tirar de cima de você um espírito de morte. Ele vai tirar, Ele está tirando já. Ele está repreendendo esse espírito de morte que está assolando a sua vida. Você que está com pensamentos de morte, você que está percebendo, se continuar desse jeito eu não vou viver, se eu continuar desse jeito eu não vou prosseguir, se eu continuar desse jeito eu não vou dar conta. É noite que Deus vai tocar você e você vai dizer, o Senhor vai fazer uma obra maravilhosa, em nome de Jesus. Pode orar, pastores, agora, na autoridade do nome de Jesus. Você ora por enfermidades, a igreja adore ao Senhor, mesmo de pé na presença de Deus. Fique um pouco na presença de Deus em oração, e nós vamos cantar, pode ser essa canção de adoração. Aleluia.
vai ser de libertação também. De repente não é você. Eu quero nesse momento chamar pessoas que estão enfrentando um problema seríssimo de vício, de álcool. De repente não é você, mas é alguém da sua casa, alguém da sua família. E você diz: está maior do que eu, está me sucumbindo. Eu quero nesta noite receber o toque. Onde você está, venha representar essa família, venha, em nome de Jesus, venha. Os anjos do Senhor estão aqui, a presença de Deus está nesse ambiente. É grande o número, é grande a manifestação de libertação. Alcoolismo, droga, vícios de pornografia, o Senhor nesta noite vai quebrar essa maldição na minha e na sua casa, onde houver, em nome de Jesus. A nossa família será alcançada, a nossa família será transformada, a nossa família viverá as maravilhas de Deus, as promessas de Deus estão sobre a nossa casa. Orambalabachorabasa, gloriandalabasa. Alcoolismo, ele é um espírito, é um demônio. Esse demônio tem que perder a força, ele tem que ir embora, porque esse espírito ele faz de pessoas boas escravas. Famílias boas faz essas famílias ficarem em trevas. Agora, na autoridade do nome de Jesus, pastores, agora você pode começar a orar e mandar embora. E não se assuste, você não precisa ficar com medo. Manda embora em nome de Jesus. Não tenha medo, porque Satanás ele vem disfarçado, ele vai ludibriando, ele vai enganando, ele vai seduzindo, mas na autoridade do nome de Jesus, tem fogo de Deus, o altar tem fogo de Deus aqui, tem fogo de Deus, tem fogo de Deus aqui. Igreja, estende as mãos e ora, na autoridade do nome de Jesus. Espíritos malignos, espírito de alcoolismo, espírito das trevas, saia, vai embora, em nome de Jesus. Solta o marido, solte a mulher, solte os filhos, solta os netos, solta os sobrinhos, famílias inteiras sendo transformadas e mudadas pelo poder da autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus